como eu fazia a cobertura, quando foi num sábado de manhã, nós chegamos, tinha uma vasilhinha de plástico lá envolvida em papel e presa naquela fita adesiva no meu nome, né. Aí a gente abriu, quando a gente abriu tinha alguma coisa envolvida lá com sangue e uma cartinha lá dentro. Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um episódio. Hoje o bate-papo é com uma pessoa que eu admiro muito, pessoa que eu acompanhei inúmeras vezes sentado no sofá com a minha vizinha assistindo o jornal e acompanhando as notícias com esse mestre da comunicação goiana. Seja muito bem-vindo, Josemar. Tá tudo bem, obrigado pelo espaço. Quando eu recebi o seu convite, fiquei muito feliz de poder conversar, né, porque aqui esse é um espaço de muito valor, né, porque eu vou poder contar a minha história. Então isso não tem preço. Não, e o mais interessante foi saber que você morou um tempo no bairro que eu amo, que é onde eu moro até hoje, Jardim Guanabara, que seus pais ficaram lá até a partida, né. Exatamente. Olha, eu mudei para lá em 1991. Lá, os meus pais viveram mais de 30 anos. O carinho que eu tenho pelo Jardim Guanabara é enorme, até porque as pessoas daquele bairro, tratavam o meu pai e a minha mãe como se fossem da família. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem. A razão pela qual eu tenho um carinho muito grande pelo Guanabara. Ainda bem que eu fiquei sabendo disso. Somos vizinhos. Não, tem muita gente, muitos É. comunicadores, o Samurai também é do Guanabara, O Marcley Matos. Markley Matos. Exato. Tem muita gente hoje aqui em Goiânia importante, empresários importantes conceituados que já moraram em algum período no Jardim Guanabara, Sim. que eu costumo dizer que é uma cidade do interior, como se fosse uma cidade do interior dentro de Goiânia, né, o jeito das pessoas, as pessoas igual você estava comentando aqui antes da gente começar a gravação, o jeito que são os vizinhos, né, que chegavam no seu pai, tinha um amigo que passava todo dia para ver como é que seu pai estava. É natural a gente ter um vizinho que chega e leva um bolo para você: "Olha, fiz um bolo, lembrei de você, fiz uma pamonha". Esses dias minha vizinha chegou lá em casa com 3 pamonhas: "Fiz umas pamonhas aqui, você aceita a pamonha?". Isso é muito natural, né, que a gente não vê isso em capital, né, só no interior. Não, é como se fosse uma cidade dentro de Goiânia, né. Lá as pessoas pegavam meu pai para ir pescar, né, às vezes ele ficava, às vezes dormia, ia pra beira do rio, e alguém, outra pessoa cuidava da minha mãe, né, quando tinha algum problema de saúde já levava para o hospital e me ligava: "Ó, já tô levando", né. Então assim, esse carinho é fantástico, né. Quem mora em Goiânia não imagina que tem muito isso aqui, né. Não, ninguém imagina. Quem ainda não conhece, você que ainda não conhece, precisa conhecer o Guanabara, que tem até time de futebol agora, hein. Sim, Guanabara City, Guanabara City, que destacou sucesso, bem na hein. copinha agora, né. Você viu? Aliás, foi o time de Goiás que mais tempo ficou na Foi. copinha. Os tradicionais foram todos embora, né. Botou todo mundo no Todo bolso. mundo louco. Judemar, mas me conta uma curiosidade. Gente, é complicado conversar com alguém que você é fã assim, né, você fica todo nervoso. Olha só. Eh, Quando que você começou na comunicação? Quando que você se descobriu na comunicação? Eu comecei por acidente, né, eu não tem muita gente que fala: "Ah, eu sonhava, eu planejava desde criança", alguma coisa assim. Não, eu tinha, na verdade, um planejamento de ser advogado. Eu me preparei para fazer o curso de direito. E quando eu estava naquela época já próximo do vestibular, faltava alguns meses, e eu gostei sempre muito de televisão. Eu não tinha televisão em casa, eu assistia nos vizinhos, mas mesmo assim eu gostava muito, eu acompanhava sempre. E eu vi um repórter de televisão e me baixou uma ideia, falei: "Deve ser muito bom trabalhar em televisão", mas foi uma vontade inocente, porque eu não sabia como é que era o trabalho, como é que era o salário, como é que era a convivência nessa profissão. Mas eu decidi fazer. Só que na época eu falei: "Eu vou fazer o direito na Católica, porque o jornalismo só tinha na Universidade Federal, e vou fazer na Universidade Federal jornalismo, né". Aí eu fiz vestibular para em 3 universidades, passei em 2 para direita e para jornalismo. E aí eu fiz os 2. Claro que o jornalismo eu terminei mais cedo, porque eu priorizei, e depois eu terminei o direito. Mas foi uma vontade instantânea, sem conhecer a profissão, mas depois que eu conheci o jornalismo, eu descobri que realmente era
uma coisa maravilhosa, né, e tanto é que eu tenho hoje mais de 36 anos de profissão e tô igual menino, igual começando sempre, né, entusiasmado. E qual foi a primeira emissora que abriu as portas para você? Eu fiz um teste na TV Brasil Central quando, logo após a criação da TV Serra Dourada, que vários repórteres da TBC foram para a TV Serra Dourada e eu fui ocupar uma dessas vagas. Um deles era o Darcy Moreira. Então ele foi para Serra Dourada e eu passei no teste, fiquei no lugar dele. Coincidência, logo depois, isso foi em 1992, ele foi candidato a prefeito e foi eleito. Surgiu uma vaga na TV Serra Dourada, eu fui para lá, ocupei a vaga dele. Então eu fui para a TV Brasil Central no lugar do Darcy Moreira, depois ele saiu e eu fui para Serra Dourada no lugar dele. E aí na Serra Dourada eu fiquei lá 29 anos. 29 anos. 29. Agora você tá em qual? Hoje eu tô de manhã, eu faço um programa ao vivo na Difusora, 95.5. Depois eu tenho um programa às 9 na TV Assembleia. Meio-dia eu tenho um programa na PUC TV, que é um jornalismo, né, ao vivo, que vai até às 15 para as 2. E eu divido o restante do tempo gravando comercial e cuidando do Instagram. E qual a notícia que você mais gosta de transmitir? Eu gosto da notícia social, sabe? Aquela que você pode transformar a vida de alguém, que você pode levar a notícia e aquilo ser um fator de mudança na vida das pessoas. Por isso eu gosto muito de quadros, INSS, um quadro de saúde, um outro quadro de direitos humanos, essas coisas todas, porque eles interferem na vida das pessoas. Isso eu acho que os jornais têm que ter. Agora, o dia a dia, as pessoas pensam, você é apresentador? Eu falei, eu sou repórter. Estou emprestado na apresentação. Porque a rua. Você apresenta muito bem. Eu Obrigado. tava conversando com a É. Amanda e falando, a gente vindo pro escritório, eu falei assim, Amanda, tem 2 comunicadores em Goiânia que eu acompanho há muitos anos, que eu sou fã. Um, o Jacques Abrão, e o outro é você. Quando ela falou para mim que iria conseguir pra gente fazer um podcast, eu falei, vai ser uma honra conversar com alguém que eu acompanho há muito tempo, porque quando eu tava, você falou algo interessante. Desde a minha adolescência, em razão da timidez, que eu sempre fui muito tímido, então eu sempre queria buscar auxílio para exercitar a comunicação. Então eu assistia televisão, eu sempre tinha vontade de me tornar um comunicador, mas eu não queria aquele formato da TV. Olha que engraçado. Eu queria algo diferente. E foi passando o tempo, quando eu fui para a faculdade, quando eu estava na faculdade, no último ano, começou a surgir canal no YouTube, esses outros formatos. E eu assistia muito Roda Viva. Falava assim, em algum momento eu quero criar algo parecido. Porque na faculdade a gente fazia muitos debates, conversas, etc e tal. E eu gostava daqueles debates, de mediar aqueles debates. Gostava de contrapor. Sempre gostava do contraditório. E eu falei assim, um dia eu quero ter um programa parecido. Mas não sabia como ia fazer isso. Porque eu via, naquela época a TV era muito distante. Era algo de acesso para poucas pessoas, né? E quando começou a surgir as oportunidades da internet, eu falei assim: agora eu vou achar um meio de encaixar isso aqui. E aí depois comecei com um canal no YouTube, com entrevistas com empreendedores, e depois migrei para o formato de podcast. E hoje eu sempre chamo as pessoas aqui, principalmente pessoas que eu admirava lá atrás, mas agora eu vou conversar com essa pessoa para me aprender mais ainda pessoalmente. É o caso seu aqui hoje. Olha, mas você sabe, o podcast ele é diferenciado, sabe por quê? Ele tira do entrevistado, nesse bate-papo que a gente está tendo, coisas que os outros veículos não tiram. Não tira. Porque Pelo a tempo. entrevista é muito formal e tem É, o tempo, né. é. Aqui não, aqui é uma conversa. A gente sabe os tópicos, mas não sabe para onde vai a conversa. Não sabe, exatamente. E vai surgindo tantas novidades, tantas coisas novas que você vai colocando, porque eu acho muito legal quando o profissional conta o outro lado da notícia, que é o lado da vida dele também. Embora eu sempre tenho uma ideia comigo. O jornalista, ele não é a notícia, mas a história dele faz notícia, né? Porque, por exemplo, você contou a história do Jardim Guanabara, né, que é uma vivência sua diferenciada, assim como eu tive, numa cidade grande. Você contou a história de que você queria se comunicar de uma forma diferente, o podcast trouxe isso para você, né. Então, eu gosto muito de participar do podcast, porque eu posso falar de coisas que no dia a dia a gente não fala.
Não, e aqui você pode falar da sua vida, você pode falar da parte profissional, você pode fazer um desabafo que você não pode fazer numa TV, É. né? Porque a TV sempre tem muitas limitações, muitas regras, né? O tempo é muito E o curto. tempo também é muito É. curto, né? Quando você está entrevistando uma pessoa no ao vivo, ela pergunta: "Quanto tempo vamos ter?" 5 minutos só? Quer dizer, 5 minutos em televisão é pouco tempo, mas se você quiser colocar um assunto, você consegue em 5 minutos, mas você não vai para o bastidor. E quem que foi a pessoa que você entrevistou, Jolevar, que você achou mais interessante? Que quando você foi entrevistar, você falou, nossa, essa eu tinha vontade de entrevistar. Olha, muitas pessoas, eu entrevistei, que eu gostei muito. Eu gostava muito de entrevistar pessoas simples, de contar histórias. Por exemplo, as grandes matérias que eu fiz foi de ouvir, de parar e de escutar. Eu sempre digo para as pessoas: não perca a chance de ouvir alguém, porque a vida de repórter, ela é muito corrida. E um dia eu me lembro, eu estava na Avenida Araguaia, correndo para levar material, e uma pessoa me parou e falou: "Olha, eu tenho uma notícia muito boa para você". E eu não tinha tempo. Eu pensei em dispensar a pessoa, falando: "Me dá seu telefone ou alguma coisa, depois eu te ligo", e aquela coisa. Eu imaginei, falei: "Isso não vai acontecer depois, né". Eu parei e ouvi. E ele me disse: "Olha, tem um casal, nasceram gêmeas siamesas". Aí eu perguntei para ele: "Coladas pelo Uhum. pelo peito?" Ele falou: "Não". "Pela cabeça?" "Não". "Pelos braços?" "Não". Tudo que eu perguntava para ele, ele falava que não. E ele era uma pessoa muito simples, até que eu falei: "Então desenha aqui para mim". Ele desenhou e era um corpo só, com uma cabeça de cada lado. Um corpo com 2 cabeças. E quando eu vi aquilo, eu imaginei jornalisticamente, falei: "Tem uma bomba na minha mão e eu tenho que fazer essa matéria". Aí a família não queria fazer e nós fomos lá, fizemos. Resultado, eram as gêmeas Larissa e Lohane, que Uhum. foram as É. primeiras separadas pelo doutor Zacarias Calil, que não era conhecido, se dispôs a ajudar e se transformou nessa pessoa com conhecimento profundo, tornou Goiás referência na separação de gêmeos siameses, hoje conhecidas nacionalmente até fora do país, por conta de que eu parei e ouvi uma Ouviu pessoa alguém. na Avenida Araguaia. Então, ouvir pessoas é muito bom, muito bom. Eu tive o privilégio, quando você fala de entrevistar, quem, eu s eu vou voltar um pouquinho, para que a gente possa entender bem isso. Eu morava na roça, meu pai não era fazendeiro, meu pai era vaqueiro, e minha mãe lavava roupa, essas coisas todas. Então eu aprendi a roçar pasto, tirar leite, capinar arroz, essas coisas todas. E a única eu não tinha televisão. A única coisa que a gente tinha era um rádio de pilha, na época era rádio AM. Então eu ouvia notícias, eu ouvia música sertaneja, que naquela época, aquela música mais tradicional, e algumas pessoas dessas com quem eu ouvia, por exemplo, no rádio, e depois ouvia também cantando, eu pude depois, por exemplo, gravar um clipe de Trindade, da Romaria do Divino Pai Eterno, com o Sérgio Reis, que eu ouvia desde criança, com o trio Parada Dura, que eu ouvia quando era menino, e depois pude ser o diretor daquele clipe com os caras, conversando com eles. Então, de igual para igual. Então, eu pude fazer isso e depois eu pude trabalhar numa rádio, trabalho hoje, que eu ouvia naquela época, que na época era difusora. Então, essas ligações que me lembram a infância e que eu pude depois no jornalismo concretizar sonhos, porque entrevistar é você realizar sonho. Então isso para mim tem um valor muito grande, um valor que eu tenho orgulho de ter feito. Enquanto isso, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida. Soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. Transforme a gestão contábil da sua empresa
com a Conceitos Contabilidade. A Conceitos tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil, oferecendo a você as ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios, com especialização em lucro real, mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja simples nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa: fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. E o nosso último parceiro, a Pitangui Tintas. Se tem uma coisa que faz diferença em qualquer obra ou reforma, é a escolha da tinta certa. E é exatamente isso que a Pitangui Tintas oferece: uma linha completa de produtos de alta qualidade, com cores vivas, durabilidade e o acabamento perfeito para transformar qualquer ambiente. Na Pitangui Tintas, o compromisso vai além da cor. Trabalhamos todos os dias para oferecer excelência, confiança e entregas rápidas, porque acreditamos que cada projeto merece um melhor resultado. Na hora de renovar sua casa, sua empresa ou qualquer espaço, lembre-se: Pitangui Tintas, cor e qualidade que transforma. E a Pitangui Tintas, Jolivar, mandou um presentinho para você. Você gosta de tomar café igual eu? Eu tomo muito café. Muito. Aliás, eu gosto de café, eu gosto de chá e eu amo. Quem gosta de chá, Amanda. A Amanda gosta muito de É, chá. deixa eu ver que presente maravilhoso aqui. Olha, gente, que legal. Posso abrir? Pode. Quero abrir aqui. Aliás, eu vou abrindo aqui e quero dizer para Pitangui Tintas, para Conceitos, para AWS, que vocês estão ajudando a contar histórias. A partir do momento que se tornam parceiros, principalmente de um podcast como esse aqui, vocês estão contando e fazendo parte da história aqui do nosso estado. Isso é muito bom ter parceiro, E né? essa empresa tem uma história legal que você vai gostar. Tem? O nome dessa empresa foi o nome de uma rua que esse empresário é do Guanabara. Ele morou no Guanabara nessa rua e aí ele criou a empresa, cresceu, etc e tal. Ele homenageou com o nome de uma rua do Jardim Guanabara. Hoje ela fica aqui em Aparecida, mas a homenagem continua para o Jardim Guanabara. Olha que legal. E tem uma mensagem aqui. Posso ler? Pode? Tá aqui. Obrigado por confiar em nosso trabalho. A sua confiança nos motiva a ter sempre um produto com a qualidade que só você merece. Seu pedido foi embalado com muito carinho, especialmente para você, Pitangui Tintas. Registro desse momento. Tá aqui, gente, olha. Quanta coisa. Olha também. E tem muitas outras coisas aqui. Obrigado. Obrigado a Pitangui Tintas. Vou deixar aqui. Amanhã eu já vou tomar um café e registrar esse momento com a Pitangui. Jorival, então foi 29 anos na TV Serra Dourada. Foram. Me conta mais histórias que você teve interessante que marcou para sua vida. Teve essa, né, das meninas que o cara te parou na rua. Qual outra reportagem que te lembra assim que foi marcante? Ah, eu tive muitas. Uma delas foi o sequestro do irmão do Zezé de Camargo, o Lembro, Wellington acompanhei. Camargo. Eu fiz a cobertura todos os dias, inclusive no Natal, no Ano Novo. Eu fui escalado e não deixei um dia sequer de fazer essa cobertura. Foi um sequestro, um dos maiores aqui do estado de Goiás. E aquilo, com o tempo, ele se desgasta emocionalmente. O volume de notícias, às vezes, ele para. Mas você tem que todos os dias ter uma informação. E nesse sequestro, nós tivemos uma participação muito grande. E aconteceram vários episódios que foram muito marcantes. Porque, primeiro, é o irmão de uma dupla muito famosa. Mobilizou o Brasil inteiro. Todas as emissoras vieram para cá para acompanhar esse sequestro. E eu me lembro que a gente conseguiu dar vários furos nesse processo. Eu entrava ao vivo no Ratinho, eu entrava ao vivo no programa do Gugu. E com essa participação nacional, eu recebia participações do Brasil inteiro, porque aquilo mobilizou. E aquilo foi mobilizando tanto que teve um dia que, numa entrevista coletiva, a família do Zezé falou: olha, nós estamos negociando há muito tempo, mas nós não sabemos se o Wellington está vivo, eu quero uma prova de vida. E esse pedido foi feito no ar e essa prova de vida veio, da pior forma possível.
A emissora era em Campinas, e como eu fazia cobertura, quando foi num sábado de manhã, nós chegamos, tinha uma vasilhinha de plástico lá envolvida em papel e presa naquela fita adesiva no meu nome, né? Aí a gente abriu, quando a gente abriu, tinha alguma coisa envolvida lá com sangue e uma cartinha lá dentro. Quando a gente pegou a cartinha, dizia que eram os sequestradores que estavam entregando ali a prova de vida que a família tinha e que esse material seria para levar também para o Ratinho e que, para que a polícia não tivesse dúvidas, eles colocaram ali a senha. Todo sequestro tem uma senha, porque senão viram muitas ligações falsas, trotes, né? E a senha era Romário. Então, para que a polícia não tivesse dúvida, a senha é Romário. E aí aquilo fechou o cerco, né? A polícia, todas as emissoras foram para lá, pegaram aquele embrulho, levaram, fizeram o teste de DNA e era o pedaço da orelha do Wellington Camargo. Aquilo gerou um pico de audiência no outro dia, que foi sábado, na participação no programa do Gugu, que foi primeiro lugar de audiência. E aí começou todo um processo de construção de uma grande cobertura. Tanto é que a gente recebeu, num dia, eu vou contar esse detalhe porque tem importância lá no final. E Fica à vontade, aqui é o podcast, você pode falar nos mínimos detalhes. eu fazia reportagem de manhã, apresentava um jornal à noite. Então eu chegava lá um pouco antes das 6, e num dia, 6 horas da tarde, ligou uma pessoa querendo falar comigo, dizendo que sabia muito detalhes sobre o sequestro. E que ele fez parte daquela quadrilha. Aí, quando eu comecei a perguntar para ele, ele falou assim: não, mas eu te ligo de novo. No outro dia ligou de novo, passando mais informações. E aí você fica naquela história, você acredita ou não? Será que é verdade ou não? Eu dei corda. No terceiro dia ele ligou passando mais informações. Aí eu avisei a direção, e a direção, sem me consultar, chamou a Polícia Federal. A Polícia Nossa. Federal foi para lá, começou a monitorar, começou a verificar de onde vinha essa ligação. Descobriram que essa ligação vinha de um telefone público de uma cidade chamada Araras, no interior de São Paulo, e era a suspeita, porque a quadrilha seria de São Paulo. E era, depois confirmou que era. Então, quando começou a Polícia Federal a monitorar e a conduzir comigo as perguntas, até para ver se ele caía em contradição e se ele teria informação nova. Eu chamei o policial, quando eu pensei aquilo, eu falei: olha, se for verdade, automaticamente essa pessoa vai saber que quem chamou a Polícia Federal foi a emissora. E eu seria a pessoa número 1. Então, torcendo que não fosse. Mas se fosse, eu até chamei o policial. Falei: olha, eu estou enrolado se essa coisa for verdade. E aí ele falou uma frase, e falou assim: não se preocupe, você não vai perder com isso. Você não vai perder comigo. Eu falei para ele: cara, eu conheço muito bem como é que isso funciona. Isso que você está falando é conversa fiada, mas eu já estou no meio, vamos embora. Mas aí eles conseguiram descobrir que era uma pessoa realmente do interior de São Paulo, mas era um aposentado que tinha muita informação e ele criava uma sequência da história que ele já tinha conhecimento e colocava pequenos detalhes. Nesses pequenos detalhes, a polícia conseguiu descobrir que realmente tinha contradição. Aí prendeu o cara e ele confessou que não tinha a ver com a quadrilha, menos mal, mas aí isso vai ter uma consequência lá no final. Quando o Wellington foi libertado e eles pagaram o resgate, nós chegamos primeiro na onde estava o Wellington. E ele foi levado para a Clínica Amparo, no segundo andar. Então ninguém entrava, ninguém saía. E ele estava com aquela orelha e todo mundo ao vivo, era um domingo à tarde. Todo mundo queria entrevistar o Wellington. Todas as emissoras ao vivo ali, e eu era o repórter do SBT. Entrando ao vivo, todas essas coisas. E aí o desafio era: quem vai entrevistar o Wellington? Quando o seu Francisco apareceu na janela, eu fui lá sozinho, né? E falei: seu Francisco, o Gugu tá ao vivo. E quando eu vou entregar o microfone para o senhor passa para o Wellington, ele já vai falar que vai estar ao vivo. O senhor topa? Ele topa. Eu peguei 2 rodos, emendei os 2 rodos com fita adesiva, aquela coisa toda, enrolei o microfone e pedi para que me chamassem ao vivo. Tava todo mundo, ninguém entendia o que eu estava fazendo com 2 rodos emendados e o microfone na ponta.
e eles me chamaram ao vivo. E eu entrei ao vivo, cheguei, coloquei o microfone para o seu Francisco entregou para o Wellington e ele deu a primeira entrevista exclusiva depois do sequestro. E isso rendeu também capa da Veja, né, que colocou como alguns pontos, a Veja colocou as 4 maiores coberturas da história do Gugu, e essa era uma delas. Então eu tive esse privilégio, batemos a audiência de todo mundo, ficamos em primeiro lugar, e aí a coisa foi. Então tudo que a gente tinha que ser feito, foi feito naquele dia, mas faltava o local do cativeiro. E aquilo passou o dia, entrou a noite, eu perguntava para o advogado, que era o Paulo Viana, aonde fica o cativeiro? Todo mundo perguntava. E ele não respondia. Aí eu já perguntou assim, pelo menos aponta a direção. Ele apontou na região sul, aqui de Goiânia. Mas falou, não é Goiânia. Pronto, foi isso que ele falou. Aí o meu telefone toca, já era 9 horas da noite. Aí uma pessoa se identificou, falou, aqui é o policial federal fulano de tal. Lembra que eu te falei que você não ia perder comigo? Eu falei, Ó, lembro. Eu falei, então anota o local do cativeiro. Mais um furo que a gente deu numa cobertura que foi fantástica, né, do ponto de vista jornalístico, jornalista. né, jornalístico. Não, Então, não é o contexto da história, foi né, muito mas a legal. você chegou a cobrir o acidente do Césio aqui em Goiânia? Não, eu ainda não era jornalista. Foi bem Ah, antes, né? foi em 87, 87, né? Você começou em em 89. 89. Uma outra cobertura que eu fiz, que foi intensa também, foi a rebelião do Pareja. Do Pareja. Aquele eu passei 8 noites lá, acordado, acompanhando tudo e entrando ao vivo, na rede e aqui. E ali também a gente conseguiu uma coisa fantástica, que foi, naquela época não tinha telefone celular praticamente, a comunicação era feita via rádio. Quando? Pareja enganou demais a polícia, né, Josivaldo? Ele era uma pessoa que gostava muito de se mostrar, de aparecer, então ele desafiava a polícia, né, e talvez seja por isso que ele morreu. Então ele sequestrava pessoas, ligava pra rádio pra dar entrevista, né, no sequestro No que finalzinho ele teve. foi pra uma igreja, esse cara é barbudo, parece, né? Olha, quando ele saiu do Sepaigo, ele passou num bar, comprou cerveja, comprou cigarro. Todo mundo atrás deles. Ele fazia isso. Ele pegou um coronel da polícia, colocou em cima do muro do presídio e com a arma, com Deus e o mundo lá, toda a polícia lá, para que o coronel pedisse, na época, para o governador, que interferisse e resolvesse aquela situação. Porque lá estava toda a cúpula da segurança. Estava secretário de Segurança Pública, estava promotor de justiça, desembargador, todas as A juízes. história dele parece que virou filme, né? Ia virar filme. Não Ia sei se virar chegou a filme. Não produzir, concluíram, acho que o não, Reginaldo né? Faria, né? Pois é, que eu sei ia virar, mas não começou, mas não terminou. Mas é uma história de um bandido, né? Que desafiou a polícia, um cara inteligente, novo, né? E ao longo de toda essa história de desafios aí, o resultado de todas as pessoas que participaram daquele sequestro não tem nenhuma viva. Nenhuma, né? Nenhuma. Pra contar a história. É, eles fizeram muita exigência, né? Carro novo pra sair. Lembro que acho que eram 5, 6 carros que eles saíram. Foi a imagem mais louca que eu tinha visto na minha vida. Toda a polícia militar, polícia civil, polícia federal, todo mundo ali. E eles saindo a 20, 30 quilômetros por hora. E não podia fazer Aquela nada. fila de carro, cheia de bandido, com reféns. E eles saíram tocando assim na maior lentidão possível, numa afronta às forças de segurança, né? Um negócio muito que demonstra também o quanto o setor de segurança foi falho, né? É, Eles entraram num presídio com todas essas pessoas. Pensa, você jamais pode fazer um negócio desse, né? falha Um erro grande, né? gravíssimo, né? Gravíssimo. José, são quantos anos na comunicação? 36. 36. Você acompanhou muitas mudanças, né, na comunicação. Muitas. Você pegou a época do auge da TV, né, e hoje em dia você tá vivendo também essa transição, né? A força da internet, a juventude que não consome muito conteúdo na TV. O que que mudou isso para vocês? Como que você enxerga essa evolução da comunicação? O que é bom e o que é ruim? Porque às vezes as pessoas se confundem muito com a notícia
que chega muito rápido pelo WhatsApp, mas às vezes ela precisa ir lá e confirmar no jornal que ela tem confiança de que aquela notícia é verdadeira ou não. Mais ou menos isso, né? Olha, eu tive o privilégio de ser, analógico e depois digital, né, que é uma diferença monstruosa, não só na Muito. qualidade, mas em tudo, 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 tudo. E para você ter uma ideia simples, né, uma chuva forte que dá aqui em Goiânia, você não precisa se você se brincar, você não precisa nem sair da redação, porque as imagens chegam para você. Chega. Antes você tinha que ir em qual todos os lugares, se você quisesse ter aquela Tinha que ter a imagem. equipe indo, né, Era. buscar. Transmissão ao vivo era muito difícil, porque a parafernália para você montar não era brincadeira. Para você receber uma imagem, você tinha um sistema que era considerado sistema profissional, tudo que era fora disso era amador. Aí você não tinha como, pegar aquela imagem, transcodificar para o sistema que você tinha. Se alguém quisesse mandar uma foto, ou era pelo correio, ou levava e entregava. Negócio horroroso. Hoje você faz tudo da sua casa. Hoje a gente faz com telefone celular. Esse bichinho engoliu tudo, né. Tudo que você pensar tá ali dentro dele. Tem as suas vantagens, sabe. Em termos de cobertura, de alcance da informação, nem se compara, né, a qualidade da imagem. Hoje você consegue, transmitir um fato que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, praticamente instantaneamente, se você tiver um celular na mão. E as pessoas hoje viraram produtoras de conteúdo, né, elas te encaminham. Pra você ter uma noção do quanto isso mudou, antes do Instagram se tornar isso que se tornou, o WhatsApp estava mais ou menos crescendo muito, a gente tinha uma certeza lá na Serra Dourada que a gente estava muito bem, que a gente era primeiro lugar, pela forma como a gente estava fazendo. E o Ibope, não colocava a gente em primeiro lugar e a gente começou a discutir com o Ibope que aquilo realmente não estava certo. E aí, de tanta gente encher o saco deles, eles mandaram uma diretora de Brasília para cá. E a diretora falou: Ok, eu vou acompanhar 2 dias aqui, avaliar todos os telejornais, avaliar o de vocês e ver se vocês têm razão ou não. E ela ficou. Terminou, ela fez uma reunião com a gente e falou: Olha, vocês estão errados. Vocês não têm. Vocês não são primeiro. E ela começou aí que entra o grande negócio. O que que ela disse que atrapalhava a gente ser líder de audiência? Porque a gente usava imagens de terceiros, sem qualidade, que é o que todo mundo usa hoje, não é? Isso. Usa de telefone, de celular, de câmera, todo mundo usa. Naquela época ela não aceitava. Ela dizia: como é que um telejornal manda abraço para alguém? Hoje todo mundo manda. Como é que um telejornal mostra cachorro desaparecido? É, A pet e virou um era o que eu negócio. gostava, vocês foram muito inovadores, eu achava muito dinâmico o jeito que você conduzia o jornal e a sua, como é que era o nome daquela sua parceira? Luciana, Luciana. Era um jeito muito dinâmico, porque era muito humanizado. Ó, é. sumiu o cachorro, manda um abraço pra fulana, pra Feliz senhorinha de tal, feliz aniversário. aniversário. O que que a gente pensava na época? Eu pensava assim: olha, a gente tem que diminuir o espaço entre o apresentador e o povo. Porque nós não somos estrela e nem somos coisa do outro mundo. Somos pessoas normais que moram no Guanabara, né? E a gente convive com todo mundo. Só que o Ibope não. Isso, cara, foi em 2010. O Ibope atrasou demais a perceber todas essas Aceitar essa mudanças, mudança, né? aceitar. Nós somos o primeiro canal que a gente criou, um canal no YouTube, televisão aqui. A gente criou quando ninguém tinha. Por quê? Porque a gente queria levar aquele conteúdo também para a internet. A gente sabia que aquilo ia crescer muito, crescer muito. Então as coisas que o Ibope, questionava, são as coisas que todo mundo faz hoje. Quer dizer, então a gente saiu na frente e não deu outra. Eles implantaram o People Meter e a gente foi para primeiro. E aí nós ficamos muito tempo, liderando. Eu lembro, nós lideramos assim 2 anos seguidos, sem perder um mês, que a gente não fazia, conta de um dia ou 2, não. A gente fazia a média mensal, porque aí você tem uma média robusta, né? Porque crescer um dia, você cresce, você faz uma cobertura, você tem uma matéria exclusiva, você sobe. O desafio é manter uma Agora, média, né? você manter durante um mês não é fácil. Então, o que eu sempre coloco, que hoje, por exemplo, aí respondendo a sua pergunta também, hoje, como as pessoas viraram criadores de conteúdo, todo mundo acha que pode ser jornalista,
tem um problema seríssimo, que é o que você falou, a confiança que as pessoas têm na informação. Porque receber notícia, você recebe no seu grupo de WhatsApp, no seu Instagram, você recebe de todas as formas, né? De todas as formas. Mas qual é a notícia que realmente você pode confiar nela? Por isso eu defendo sempre a TV aberta, por ser um canal que todo mundo tem acesso, assim como a internet todo mundo tem, e que você tem um trabalho de seriedade. Por exemplo, eu tenho um compromisso. A única coisa que eu tenho é meu nome. Você não está me chamando aqui se eu fosse um jornalista picareta. Nem se eu tivesse falhas grandes, porque falha nós temos, mas se eu não tivesse uma conduta séria durante o meu trabalho, você não me chamaria. Então, eu tenho esse orgulho de, graças a Deus, poder ter o meu nome. Então, essa credibilidade que a gente tem, a gente precisa ter na notícia. Porque senão, o erro de um médico, ele mata uma pessoa. O erro de um jornalista, ele interfere numa vida de muita gente. Uma notícia errada, você pode acabar com uma empresa que nós já vimos. Você pode botar o Acabar com a nome de uma reputação de uma pessoa. pessoa Isso. também. Hoje a gente vive numa tal de assassinato de reputação. A gente acompanha isso. Infelizmente, essas coisas existem, a gente precisa entender de como atuar e trabalhar nisso, trabalhar contra as notícias falsas, nós vamos ter um trabalho enorme com a inteligência artificial, que ela produz uma série de conteúdos, mas eu acho maravilhoso a inteligência artificial, quando ela é usada para o bem. Mas, infelizmente, você tem todas essas novidades que são utilizadas para o mal, né? É um desafio conter essa onda de falta de informação, de notícias erradas, porque nós temos uma geração, que é essa geração que você falou, que está crescendo onde? Está crescendo na internet, né? E qual é o que elas consomem de notícia? Então, isso é muito grave. A Então, a minha gente precisa preocupação repensar. é exatamente essa, porque não existe uma regulamentação ainda, né? A gente está discutindo muito isso, muita gente contra, muita gente a favor. E esses dias eu estava assistindo uma entrevista do William Bonner com o Pedro Bial, e ele falando algo que eu achei interessante, que vai de encontro com o que você acabou de dizer, que é quando você confia no jornalista, igual eu confio em você, você vê alguma notícia, que a gente tem notícia muito rápida hoje pela internet, aconteceu algo ali, você já está aqui no celular, você já está vendo. E ele falou o seguinte: olha, a força da TV aberta, do jornalismo aberto, ainda é do carimbo final. A pessoa ouve a notícia e ele vai no Jornal Nacional para ver se aquilo é verdade ou não. Ele pode ser um crítico da Globo, ele pode ser um crítico da TV, mas ele vai até lá porque ele não assume, mas ele quer a confirmação da TV para saber se aquela informação é verdadeira ou não. Então, por isso que eu acho que o jornalismo ainda é muito importante na formação da opinião das pessoas. Tem muita gente resistente a isso, mas ainda é muito importante. Agora, a minha preocupação maior é com essa juventude que já está crescendo na internet e que às vezes eu converso com adolescentes, filhos de amigos meus, tem muitos deles que não praticamente nunca viu um jornal, não sabem o nome de um apresentador de jornal, porque não consome nada da TV. E se o canal que está chegando até eles é do jeito que a gente assiste, que não tem responsabilidade, isso pode se tornar muito perigoso, né? Eu sempre, quando eu recebo uma informação, a melhor forma, se você quer checar na hora, por exemplo, eu tenho um aplicativo que tem praticamente todos os jornais do Brasil, que colocam as notícias em tempo real. Então eu vou lá. Se não tem nenhum jornal colocando essa notícia, porque esses grandes jornais, esses grandes veículos, eles não vão levar furo assim. Não. Então, quando às vezes as pessoas mais simples me procuram, eu recebi essa informação, será que é verdadeira? Assim, dá uma checada nisso aqui. Se ninguém estiver colocando, não vai ser verdade, não vai ter sentido. Por quê? Porque nem todo mundo vai levar furo. Porque entre todos esses veículos, você tem veículos de esquerda, de direita, de centro. Então, um deles, se for verdade, vai colocar. Então, quando ninguém coloca, aí você tem que esperar para verificar o que está acontecendo. Agora, essa moçada que hoje consome, por exemplo, principalmente influencer, pessoas que querem produzir conteúdo, analisar conteúdo, é uma questão difícil, porém nós temos que entender que você vai ter jornalistas sendo formados também dessa geração, É. né?
Essa meninada que hoje está aí consumindo vai ser jornalista amanhã, vai ser comunicador amanhã. As emissoras de TV, de rádio, o rádio hoje é rádio visual, né? Você tem uma rádio que mostra vídeos, que mostra coisas. Você está entrevistando, você pega as emissoras que têm correspondentes, estão mostrando imagens lá da Europa. Então não é só a imagem, não é só o áudio, o rádio virou visual. Então as televisões hoje, elas também precisam cada vez mais estar dentro da internet, né? Por isso a gente criou esse canal do YouTube, na época era levar para a internet o conteúdo jornalístico. Tinha alguns que estavam resistindo, a Globo foi a que resistiu mais tempo e agora foi, né, que lançou o GE TV, viu que não dá, né, que Eles tem que ir achavam que para era um concorrente. ele não é concorrente, Ele é é complementar. complementar. Você falou a palavra certa, É, complementar. complementar. Tanto que eu não tinha Você vê uma. a CNN estava liderando no segmento jornalístico por um bom tempo por conta disso, por conta da quantidade de canais que você tinha para acessar a informação através da CNN. E um deles, que eu consumo muito, é no YouTube, no Instagram, de várias formas, aplicativos, tudo que você imagina. Hoje a forma de você ter a notícia é um negócio de louco, são muitos canais, muitas formas. E isso é bom, é bom. A gente precisa ter o cuidado da formação de saber quem é que está te informando. Porque hoje, com essa polarização política, a gente percebe que tem bolhas, né? De que Sim. as pessoas só consomem aquilo que aquele grupo coloca e aquilo se torna uma verdade para aquele grupo, né? Tanto a esquerda, a direita, você tem muito isso. A direita sabe usar a internet de uma forma muito maior do que a esquerda. Esse campo hoje, você pode perceber a forma como eles agem, a rapidez como eles fazem, às vezes vídeos que viralizam de políticos assim em questão de horas. Então, esse uso ele vai ter que ser regulamentado. Eu sempre falo uma coisa: as pessoas sempre falam, quando você vai regulamentar um veículo de comunicação, alguma coisa, você está censurando. Se você vai montar um barzinho, você não tem que ter uma licença? Sim. Você não tem que seguir umas regras? Tudo tem regra, Tudo né? tem regra. Você tem qualquer coisa que você vai fazer, nós temos Código Civil, Código Penal. Qualquer coisa que você vai fazer, você precisa se adequar. Você vai fazer uma festa de junina na sua rua, você não tem que pedir autorização para o órgão público? Tudo que você vai fazer, você tem uma licença, você tem uma empresa, você tem tudo. Agora, por que que a informação não pode ter esse controle? Quer dizer, uma terra sem lei? A gente não pode pensar assim. Enquanto a gente pensar assim, nós vamos estar abrindo caminho para informação sem credibilidade, sem conteúdo e sem veracidade. Então, eu acho que as pessoas têm que discutir formas, preservando a liberdade de você se expressar. Agora, tem gente que confunde liberdade de expressão com ação criminosa. Eu não posso falar o que eu quero aqui também, porque você está aqui do meu lado, eu posso falar o que eu quiser de você. Não é isso? Meu direito vai até onde começa o seu. E isso é normal. A comunicação ela tem que ter esse sentido também. Não, e as pessoas confundem liberdade de expressão com propagação de mentiras, de notícias falsas, e tem pessoas, políticos, que até defendem isso. É, quem nunca contou uma Porque é mentira? viável, né? É viável para eles. Você falou um negócio, quem nunca contou uma mentira? Agora, a diferença é eu vir aqui escrever um texto de mentira em prol de um objetivo para trazer adeptos para o meu grupo. Essa diferença que é muito grande, isso é muito grave. A gente viu isso acontecer na pandemia, a gente viu isso É. acontecer com várias coisas aqui, vamos nem enumerar, que tem várias notícias que foram criadas que confundiram a população e está confundindo até hoje, né? A questão das vacinas, a gente está tendo doenças que estão voltando em razão da propagação de desinformação em relação à vacina. Nós poderíamos estar usando esse espaço aqui para mentir, para falar mal disso ou daquilo, contra a vacina ou a favor, usando dados errados, dizendo coisas que não são verdadeiras, mas nós não podemos. Eu não posso, porque eu não quero. E você também não. Então, por que que outras pessoas imaginam que podem fazer o que querem na internet? Não é? Não pode. Não, e muita gente que defende, às vezes defende porque está vendo um problema distante. Eu e a Amanda, nós estamos sofrendo um ataque cibernético, algo muito sério que a gente imaginava, a gente via isso só no jornal.
falando de alguém que está sofrendo, mas a gente passou a viver isso e ver o quanto a gente está vulnerável a um hacker. E você, com essa ausência de regulamentação, você fica muito vulnerável, muito à mercê. Tem uma artista, eu esqueci o nome dela agora, ficou 8 anos. Isis Valverde, né? Isis Valverde ficou 8 anos, olha que é uma pessoa famosa, 8 anos para encontrar o hacker que estava fazendo a perseguição a ela. E aí tem muita gente que não, tem que continuar assim, que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é até alguém invadir sua conta e decidir falar assim, ó, agora eu vou perseguir o Jorevar. Vou invadir o celular dele, vou expor tudo que tá lá dentro, que é o que tá acontecendo com a gente. Vou monitorar onde você está. Você não tem noção do quanto é possível te monitorar com essa aparelhinha aqui, não. Sim, Entendeu? E tudo isso envolve essa regulamentação e responsabilidade. Quem emite a informação, do que você faz. Não é porque é uma rede social que você pode falar o que você quer, você pode fazer o que você quer, você pode fazer a agressão que você quiser, né? O cancelamento que você quiser. olha, isso tem que ser discutido em forma de lei. Não tem outro caminho. O que você está dizendo é seríssimo. Quantas pessoas não estão como vocês estão, sendo atacadas, as suas reputações sendo assassinadas, você perdendo a sua liberdade? Porque nós que trabalhamos com comunicação, as pessoas sabem tudo da gente. As pessoas sabem onde eu moro, sabem o horário que eu apresento, então elas sabem que hora eu chego na televisão, elas sabem que horas eu estou na rádio, por onde eu passo, onde eu estaciono, porque é uma rotina. Nós temos rotinas, então nós E somos às vezes muito a gente vulneráveis. esquece disso, Jorge. Eu comecei a tomar consciência disso, de que tem gente me monitorando o tempo todo, quando a gente começou a sofrer esse ataque. Que a pessoa sabia tudo, cara, sabia Tudo, muitas coisas minhas da Amanda, assim, nos mínimos detalhes, nos cara. mínimos. Nos mínimos detalhes. Isso é muito perigoso, cara. Muito perigoso. É porque não envolve também só vocês. É, Vocês têm família. sim. Não é assim? Então, isso pode se alastrar de uma forma muito ruim, porque nós não sabemos quem são as pessoas que estão fazendo isso. Às vezes até a gente descobre, mas até descobrir você não sabe quem. Qual é a personalidade dessa pessoa? O que que ela quer? O que que ela a intenção ao fazer um tipo de coisas como essa? A partir do momento que você tem uma lei mais rigorosa que define exatamente onde você pode ir, o que você pode falar, dentro da legalidade, sim, nós vamos ter um país melhor. Agora, se a gente insistir em permitir que esse tipo de coisa continue acontecendo, nós vamos ter sérios problemas no futuro. Já estamos tendo e a coisa pode piorar. E o que você acha que vem de novidade aí para a comunicação? O que você imagina que vem de novo além dessa regulamentação que a gente está lutando? Hoje, a gente não pode fazer previsão acima de 6 meses, né? Muda Porque tudo tudo muito muda, né? rápido, né? Tudo muda. O que é hoje o grande desafio, até eu estava fazendo uma entrevista essa semana, acho que foi ontem ou anteontem, com um professor da Universidade Federal de Goiás que está utilizando a inteligência artificial para auxiliar, por exemplo, avaliando o DNA das pessoas para saber se elas têm ou não possibilidade de ter câncer, Olha que legal. para colocar no Sistema Único de Saúde. Só que é um processo, isso já existe, mas é lento e é caro. O que que eles estão fazendo? Estão trazendo isso para uma universidade para criar, via a inteligência artificial, que isso seja rápido e de graça. Então, daí, o que que a gente imagina? Como a inteligência artificial vai atuar na vida das pessoas. Hoje nós temos vídeos e vozes criadas pela inteligência artificial que você tem muita dificuldade para você saber se é verdadeiro ou não. Ela vai entrar na nossa vida, eu acredito que seja muito mais do ponto de vista positivo do que negativo, mas a inteligência artificial ela vai direcionar muito as nossas ações. Agora nós vamos ter uma inteligência artificial e nós vamos ter uma TV aberta, que é tradicional. Então são coisas que aparentemente estão distantes, mas na verdade você vai ver que não estão. Porque a partir do momento que isso aqui for feito de uma forma mais popular, mais ética, a TV aberta vai estar junto com relação a isso. E ela vai ser aplicada no nosso dia a dia. Tem gente que fala, mas vai fazer um texto. Mas não tem a sensibilidade do ser humano.
Quer dizer, pode fazer um comercial, mas ela não tem a criatividade e não sabe a realidade que nós estamos vivendo aqui. Inteligência artificial, ela coloca, faz o que você pede. É você pedindo e ela fazendo em cima do que você pede. Agora, eu estou colocando a inteligência artificial porque é apenas um dos caminhos do que a gente tem de evolução aparecendo por aí. A gente não tem a mínima condição de imaginar o que vai ter daqui a um ano de inovação. A pergunta que eu sempre faço, como é que vai estar o Instagram, que hoje é a bola da vez, daqui a um ano? Será que ele vai existir? Nós já tivemos Orkut, né? Nós já tivemos Mensa, já tivemos um É. monte de coisa aí que nem passamos perto, né? Então, o que nós vamos ter no futuro com relação à comunicação? A minha preocupação é exatamente a comunicação. E sempre a gente. Teve um tempo que as pessoas falaram que o rádio ia acabar. E o rádio não acabou, o formato de podcast conseguiu manter o rádio em alta, né? Uma coisa acabou ajudando a outra. E eu acho que a TV aberta também não vai acabar, principalmente nessa comparação, né? Que você vai ter muita coisa feita com inteligência artificial. Igual esses dias eu vi um videozinho que roda na internet, que a Janja tinha feito uma postagem do Lula e usou inteligência artificial, colocou um corpo mais malhado. E aí uma série de pessoas já criando várias hipóteses. Olha, não é ele, é o clone. Olha para vocês verem O tal aqui. do Olha o sósia. físico dele, é o sósia, não sei o quê. Essa história do sósia é um capítulo à parte, né? Mas a gente sempre coloca hoje que esses desafios todos que nós temos é exatamente para que a gente possa regulamentar, né? Todas essas novidades que chegam, nós precisamos ter um patamar de aceitação. Até onde nós vamos com tudo isso? Você falou no rádio. O rádio, você reparou que o rádio é o único veículo que você tem ele em qualquer lugar. Quer ver? Você está num carro, você pode assistir televisão dirigindo? Não pode. Não. Mas você pode ouvir, né? Você pode fazer uma postagem? Não. Mas você pode escutar. O podcast também você pode escutar. Então, é um veículo muito democrático. E hoje, você perde muito tempo no trânsito para ir para o trabalho. Quem que está do seu lado? O O rádio. rádio. Então, o rádio, ele enganou demais quem imaginou que ele fosse morrer. Pelo contrário, o rádio é uma grande força e nós estamos falando de capital, no interior ele é muito forte. No interior, em determinadas cidades, A regiões, rádio e a TV aberta é muito forte ainda, muito né? forte. Porque é a única coisa que as pessoas têm de lazer, de comunicação. Portanto, hoje você percebe o Instagram sendo criado em bairros, rádios comunitárias em determinadas regiões, TV web em várias regiões do estado, em cada cidade. Já imaginou isso no interior do Pará, da Amazônia, do Nordeste? Né? Nós estamos falando que a tecnologia chega mais lenta. E esses veículos ainda continuam. Eu gosto de TV aberta, não é porque eu trabalho em TV aberta, mas eu gosto. E tem pesquisa que mostra que a TV aberta ainda é muito querida. A prova maior é que quando você compara a TV aberta e fechada aqui na Europa e nos Estados Unidos é a maior parte de TV fechada, Europa da mesma forma. Aqui mesmo com toda essa estrutura que as emissoras criaram, a TV aberta continua. A TV aberta continua. E nós temos aí Globo News, Record News, mas se você olhar a diferença de audiência entre as duas, ainda é muito Você que grande tá dentro, favorável à TV caiu aberta. a audiência de uns anos pra cá? Caiu, Mas não caiu. caiu muito, assim, pra falar assim: "Olha, é Não, preocupante". não, ele caiu porque tem os aspectos que a gente citou aqui, da utilização que as pessoas têm pelo telefone celular, mas ela gosta de assistir o telejornal. Isso a gente não pode negar. Você tem uma divisão de anunciante que ele tem no orçamento, as empresas determinam uma parte de anúncio em veículos tradicionais e você tem a parte do digital. Então, o digital chegou e tem a fatia de mercado publicitário. E é natural. Ah, mas por que isso? Não, é um novo veículo de comunicação. Tem que entender que é um novo veículo de comunicação. Quando existia só o rádio, a televisão chegou e abocanhou uma boa parte. Agora está sendo Aconteceu a mesma digital. coisa, né. Está sendo digital. Ao longo da vida sempre foi assim, quando o rádio chegou, o jornal impresso, né, hoje
Você vê que tem muitas dificuldades, mas você tem os portais. Então é uma adaptação que a gente precisa ter. Agora, eu acredito que a TV aberta, ela vai continuar existindo com muita força no Brasil. É uma característica do Brasil gostar de TV aberta. E você, Jordevar, como é que estão os seus projetos? Você falou no início que você está na rádio, está na TV, mas tem algum projeto pessoal seu que já está em execução ou que você pensa em Não, hoje fora dos veículos, assim, seu mesmo, na internet? eu tenho um projeto de criar um portal de notícias, né, utilizando hoje eu tenho só o Instagram, né, eu tô com quase 300.000 seguidores, e eu tenho a intenção de criar exatamente essa forma de levar a notícia. E aquela dinâmica sua do seu Instagram, achei muito interessante, que é um jornal digital, porque você está sempre colocando vários tipos de notícia, é um acidente, é uma chuva, tá bem recheado ali, Eu né? optei também por fazer uma estratégia que, nem todo mundo faz, que é o collab. O que que acontece? Hoje a notícia, que é a notícia de bairro, você tem um grupo de WhatsApp e você tem um Instagram ali naquela região que recebe essa Sim. informação, né. Então muita gente pede para fazer collab. Eu faço muito collab, faço com forças de segurança, faço com muitas pessoas, com muitos órgãos, né. E eu consigo colocar muita coisa, claro que não tem essa dimensão de um Instagram com toda uma estrutura, a gente sabe até onde vai. Mas o meu projeto hoje é criar exatamente um portal para que a gente possa levar tanto informação, eh, de vídeo, com informação de texto, uma coisa mais com a minha cara, né, porque hoje você tem, quando você faz collab, tem muita cara de outras pessoas também. Não que seja Hum. ruim, mas é preciso padronizar um pouquinho mais. E é claro, continuar fazendo um bom trabalho. Eu gosto de rádio, porque rádio é muito instantâneo. Você está ali conversando, você tem a pessoa participando. Televisão eu gosto muito, muito, muito. E eu vou te dar um exemplo como as coisas podem, se encaixar entre várias plataformas. A PUC TV é uma TV que pega no estado de Goiás. Mas nós temos um quadro do INSS, 2 vezes por semana, que a gente recebe perguntas do Brasil inteiro. Mas é literalmente do Brasil inteiro. Perguntas de Roraima, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, do Piauí, de Minas, do Rio, de São Paulo. Como é que essas pessoas recebem? Porque nós estamos no YouTube. Então as pessoas assistem a PUC no YouTube e a gente divulga o telefone e elas mandam perguntas. Então é uma coisa muito legal, você percebe? Mas E você amplia, né? Você como é amplia que as muito o pessoas trabalho. estão ligando para cá se elas não te assistem? Porque elas confiam. Elas te vêem na televisão, então elas confiam. Então é uma coisa que a gente pretende ampliar cada vez mais, porque a última vez que eu vi o YouTube da PUC tinha mais de 500.000 inscritos. Já deve ter passado de 600.000, imagino. Então, quanto você mais investe nisso, você está trazendo esse público do YouTube para a televisão, ou levando o que você produz na televisão para o YouTube. E isso é um caminho muito legal de se fazer, muito legal mesmo. Às vezes, hoje os veículos não têm essa ligação com o YouTube. Você reparou? Você tem a ligação com outro portal, mas não tem aquela coisa de vincular uma coisa à outra. Eu acho que no futuro a coisa vai caminhar por É, aí. quem faz muito bem isso que eu comentei com você no início da nossa conversa, que é pioneira nisso aí, e algumas emissoras começaram a acompanhar, é a CNN. A CNN tem vários portais no YouTube, e hoje é uma de TV no Brasil, é a que tem mais presença, e agora a Globo que Que é uma chegou, experiência internacional, que é uma né, experiência gente? internacional, ela trouxe um modelo, ela foi pioneira. E a Globo chegou também já arrebentando. O GE TV já começou grande, grande demais. Mas ainda é muito pequeno considerado a CNN, que são vários portais Sim. dentro do YouTube. Vários É o portais. caminho do futuro, né, você vincular, trazer as coisas praticamente ao mesmo tempo, você vai atingir vários públicos, né. Aquele que não está na internet, na TV aberta, e aquele que E está, você faz o que essa geração nova gosta, que é o seguinte: o poder de escolha. né. Essa geração nova, ela não quer ficar presa a um canal que está tendo comercial toda hora. Ela não quer, ela já quer assistir outra coisa. Então, se você tem ali o que a gente chama de omnichannel, vários formatos de canais. Olha, esse aqui tá falando uma coisa chata que eu não quero agora, um comercial. Não, deixa eu passar para esse aqui.
Mas você está consumindo algo ali daquela marca. Agora, se você ainda ficar engessado em um único canal, aí você vai perder espaço. Esse novo formato da televisão que tá chegando aí, ele tem um negócio muito interessante, que é você interagir com aquela programação que tá no ar, na TV aberta, né. Então, vai diminuir. Por exemplo, eu tenho uma mania, você tá assistindo um filme, qual que é o elenco desse filme? Aí você vai, pega o telefone, coloca no Google, coloca no chat GPT, alguma coisa assim, você vai pegar aquela informação. Você usa muito o telefone para complementar, às vezes, informações que estão aparecendo de entretenimento, né. A partir do momento que a televisão te dá isso, ela vai estar, ampliando o seu alcance. Né, ela não vai se tornar uma emissora fria que te dá o conteúdo sem você interagir, sem você participar. Eu acho que o grande desafio da televisão é quando não só aquela participação, a interatividade, sim, na participação por telefone, mandando vídeo, aquelas coisas todas, mas é naquele momento, daquele programa. Se você conseguisse fazer isso 24 horas. Quando você começou, Jodevar, vamos voltar no início de novo. Teve algum comunicador que você se espelhou, que você já admirava, que você falou assim: "Olha, eu quero aproximar minha comunicação àquele estilo ali"? Cara, eu sempre gostei muito do Caco Barcelos, que é um Cara, repórter nossa, é um repórter Um muito. repórter investigativo, né, um cara que se manteve sempre, com uma coerência muito legal. Eu me espelhava muito nele, nas reportagens que ele fazia. Eu sempre consumi muito televisão, então eu sempre, fui muito observador no jeito das pessoas falarem, no jeito de construir uma passagem, na imagem criativa. Aprendi muito com uma pessoa que a gente começou praticamente junto, que não está mais aqui, que é o Ari Júnior, Aí, Júnior. que era a história do Ari é tão interessante. O pai dele era vigia à noite na TV Serra Dourada, e ele começou como motorista, aprendeu a se auxiliar, aprendeu a filmar, porque ele queria aprender a filmar, e depois se foi para a TV Anhanguera, foi para a Globo, virou entre os 3 melhores, para mim era o melhor, né, mas a Globo tinha 3 que ele estava no topo, cobriu inúmeras copas do mundo, um cara que tinha uma visão muito grande de televisão, principalmente do ponto de vista da imagem. Porque quando você faz televisão, você tem que entender que a imagem é importante. Boa matéria, muitas vezes, quando você escuta do banheiro, você não entende, porque a imagem complementa. Então tem muita gente que quer esclarecer tudo, sendo que a imagem, ela pode clarear para você muitas coisas. E televisão é imagem, então a gente tem que saber trabalhar com a imagem. Eu aprendi muito com ele. Então, assim, eu consumo sempre. Eu acho que hoje, eu olho as televisões, eu vejo pessoas, repórteres com brinco, tatuado, cabelo grande, que antes você não tinha isso. Então é essa moçada que está chegando, falando diferente. São pessoas que a gente tem que aprender todos os dias, né. Com essa moçada, a gente aprende a se adaptar a esse mundo que está hoje. Senão você não vai estar acompanhando, porque o digital, como a gente falou, ele é muito dinâmico, Quem né. começou a provocar isso, não sei se você acompanhava, foi o CQC. Você lembra? Que era um estilo diferente de Marcelo fazer Taz. reportagem, um estilo diferente de traje. Eu gostava demais do CQC por causa disso, porque era muito disruptivo para a época. Muito. Esses programas é muito legal quando você vê programas novos aparecendo, que você nunca tinha visto nada parecido. O CQC, CQC era um. você tinha o CQC na Argentina, você tinha o CQC em outros lugares, mas o pessoal da Band, quando eles colocaram, de muito O talento, Taz também é muito. muito Nossa, talento, eu os sou muito fã dele. repórteres muito talentosos, e foi aquele padrão completamente diferente de tudo. Mas aquilo o povo queria ver. O povo sempre quer ver alguma coisa apertando o político, mostrando um problema ali, Não, falando e o da preparo que eles incoerência. chegavam para entrevistar os políticos, o preparo que eles tinham, aquilo era muito genial. Eles estavam preparados para fazer uma boa pergunta, provocar, e era muito legal. Aí você tocou no assunto. O que que eles tinham para fazer aquilo lá, além do talento, de atores, que na verdade também eram atores, né? Era A informação. informação. É. Se eles não conseguiriam fazer nada daquilo se eles não tivessem informação. Principalmente E porque eles dali saiu atuavam muito no grandes lado nomes, né? político. Danilo Gentili, saiu grandes nomes que estão aí O forte até Marco hoje. Luque, Danilo Marco. Gentili, Marcelo Taz. Marcelo Taz já
já era muito conhecido, né? Esses outros não, eles Rafinha apareceram depois, Bastos, Rafinha tem aquela Bastos, outra menina que foi a pra Mônica Globo, Mônica Iose, Iose. e outros que passaram também, muito bons, sabe? Muito bom. E tem tempo, né? Tempo de validade. Aquilo lá não conseguiria sobreviver muitos anos. Não, não. Deu o que tinha que dar. Fez o papel dele, mostrou que é possível, e depois cada um procurou seu caminho. E você pensa em lançar um podcast seu também ou não? Não, eu prefiro participar do seu. E a Amanda também agora tá ali, ó, cobrando, diz que quer que você participe do Não, dela já está também. confirmado, já E você está viu o nome, tanto confirmado. ficou engraçado, ó, É, Super Antenada Podcast. super antenada, legal. Vou aprender muito. É porque esse nome combina muito com ela, porque ela fez vários cursos, né? Formou em medicina, letras, pedagogia, direito. Então ela gosta de estar antenada sobre tudo. O que Então ela ela é acha super, interessante, ela é ela vai lá super e. antenada. É. Legal. Olha, não, eu não tenho. Você precisa ter tempo pro podcast. Isso aqui Você precisa toma ter muito uma tempo. estrutura. Você precisa montar um negócio, né? Porque você não consegue fazer nada sozinho. Por isso eu fiz questão de falar dos seus parceiros aqui, né? Porque são fundamentais. Em qualquer lugar você tem que ter parceiro. Então o podcast eu considero um dos veículos super importantes, que é quando você consegue colocar, igual nós estamos colocando aqui, coisas de bastidores que muita gente não sabia. E hoje nós estamos gravando, graças a você, é o episódio número 88. Já são Caramba! quase 2 anos de podcast. Aqui é o estúdio novo. Antes a gente alugava, hoje a gente tem um estúdio próprio em parceria com a Amanda. E a gente vai caminhando a cada dia e crescendo cada vez mais. Esse é o intuito. O crescimento ele vem com o tempo, né? Quando você faz um projeto com seriedade, você cresce. Não há como errar. Quando você tem muita fé, você tem confiança e você trabalha sério, você sempre cresce. É sempre assim. Odevar, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tem muitas perguntas, mas o nosso tempo chegou ao final. E para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem, principalmente na ideia central aqui de das pessoas checarem a informação, aquele cuidado com a informação, para não replicar a informação que não é verídica, do efeito negativo que isso pode acontecer, ainda mais num ano de eleição. Olha, primeiro eu queria dizer para você o seguinte: é preciso acreditar. Quando você acredita em você, você é capaz de transformar aquilo que você quer. O seu sonho se transforma em realidade. E para a gente transformar sonhos em realidade, a gente precisa ter um país melhor. Esse ano é importante, nós vamos ter eleição. Uma eleição que pode mudar os destinos do país e ela muda. A política, infelizmente, muita gente acha que não, critica, mas é dali que a gente tem que colocar as pessoas boas. Então não acredite em qualquer informação que está chegando até você. Pesquise, se informe, para que você tenha exatamente a consciência daquilo que você precisa ter para escolher bem os seus representantes hoje, tanto em Goiás quanto em Brasília. Mas vamos trabalhar para um mundo melhor, vamos trabalhar com seriedade, vamos trabalhar com mais amor no coração. Hoje tem muita violência, a gente precisa acabar com isso. A gente precisa respeitar o próximo, a gente precisa ter mais fé em Deus, a gente precisa ajudar as pessoas. E a gente vai ajudar as pessoas quando você ajuda a si mesmo. Ajude a você, não precisa ajudar o mundo inteiro, ajude o seu vizinho. Porque se ele estiver precisando, você sabe da necessidade dele. Obrigado, foi um prazer, privilégio estar aqui com vocês. Eu vou voltar. Eu que agradeço. Não, nós vamos voltar. Tem muitas pautas para a gente conversar aqui, Vamos voltar. inclusive sobre política. Hoje eu não quis abrir muito, que eu queria ouvir mais a sua história, as suas experiências jornalísticas. Mas em um ano de eleição, o convite já está feito para a gente voltar aqui para discutir, para ouvir a sua opinião, a sua visão em relação à política. A você que ficou até agora, o meu muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe aquele comentário e compartilhe com um amigo. Valeu e até o próximo episódio.